Então, meus irmãos, hoje quem vai compartilhar conosco o seu estudo é o nosso irmão Luiz. Vamos então envolvê-lo nas nossas melhores vibrações, pedindo sempre a Jesus, nosso mestre, os benfeitores da nossa casa, que também possam o envolver e o sustentar nessa hora. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz, muita luz. E aí estamos para mais um final de tarde, assim, às 6 horas, agora já é escurinho. Quando o verão ainda é dia claro, a gente fica boa noite, mas é dia claro. Para nós aqui na nossa área, 6 horas já é realmente noite, né? Que bom. E ainda mais agora, nesse tempo assim, que a gente se agasalha bem, como é gostoso, né? Eu gosto muito do inverno, é onde a gente fica mais bonito, né? Verdade, a gente se arruma mais, né? Mas então tá bom. Essa noite nós vamos abordar esse tema ali, ó. O peso que você carrega não é seu. Às vezes é difícil, já estava conversando antes com o irmão Fernando ali, né? Ele comentou essa frase aí, não está certa. Olhando por um lado mas nós vamos achar um caminho para a gente se entender um pouquinho mais aí. Então esse é o tema da nossa conversa de hoje. A gente sempre costuma dizer, não é uma palestra, é uma conversa, né? E é bom que seja assim sempre, que a gente possa conversar sobre um determinado assunto. Então quando tiverem alguma dúvida também podem perguntar, né? Nós vamos por esse caminho assim. Por que o auto-perdão é uma necessidade espiritual? Quer dizer, eu me auto-perdoar, né? O que acontece quando não nos perdoamos? Consequências para o espírito. Auto-obsessão, lei de causa e efeito. Quando é hora de se perdoar? O olhar da espiritualidade. Com a consciência da reencarnação, você errou com a maturidade que tinha. O caminho prático para o auto-perdão. Você vê quanta coisa tem para a gente ver dentro de uma pequena frasezinha, né? Então hoje vamos falar de uma prisão que não tem grades, mas prende mais do que qualquer cela. A falta de perdão a nós mesmos. Porque há pessoas que carregam uma culpa antiga, eu não deveria ter feito isso. E isso martela a noite toda. Você deita e aquilo está sempre martelando, né? Numa atitude, num gesto que você fez, numa palavra que você dirigiu, e você fica se martirizando pelo erro. E muitas vezes parece não tem como pedir perdão, como se desculpar, como retificar aquilo que você fez. E aí você carrega como que uma amargura, um peso que parece cada vez mais pesado, cada vez mais pesado. E cada vez mais você afunda na tristeza, na mágoa, né? E aí parece que não tem saída. E muitas vezes a gente já ouviu essa expressão, não tem saída. Agora tudo se acabou. Mas é assim que Jesus nos ensina. Isso é o que a espiritualidade nos traz. Por que nós estamos aqui, né? Justamente para compreender essas coisas, esses sentimentos que muitas vezes ferem e ferem muito. Eu lembrei de uma frasezinha e eu fiquei até pensando aonde que eu ia encontrar resposta para isso. Vocês todos já devem ter ouvido falar de que Paulo dizia, eu tenho um espinho na carne. Né? Qual é o espinho que Paulo tinha? Ele sempre falava isso. E talvez a gente pensasse assim, quem de nós não tem um espinho na carne?
E aí a gente fica pensando, mas a que espinho Paulo se referia, né? Será que era uma doença? Será que era, né, uma palavra que lhe foi dita e ele carrega essa amargura, esse peso, a intolerância da sua família? Qual é esse espinho a que Paulo se referia? E na verdade isso não está claro. E na nossa vida também é assim. Esse espinho que muitas vezes nós carregamos. É incompreensível às vezes para determinadas pessoas que julgam ou se julgam muitas vezes já iluminadas pela santa doutrina, tá? De que isso que nós estamos abordando não acontece, isso não é real, isso não é verdadeiro. É porque muitas vezes também nós daí, à medida que nós vamos crescendo, entre aspas, na palavra, né, nos tornamos entendidos na palavra, e nós estamos conduzindo a nossa vida de maneira sábia, nós achamos que isso não é possível. Mas nós vivemos num mundo onde as pessoas, as famílias, as comunidades são as mais diferentes. Numa mesma família há grandes diferenças. Irmãos, o pai, a mãe, o tio, o avô, que são pessoas iluminadas. Mas ali também reencarnam espíritos que têm muito ainda a resgatar. E nós precisamos ajudar essas pessoas e não nos colocarmos num pedestal de que nós já sabemos, né? Se sabemos é para ajudar justamente. Ou então hoje nós vamos falar disso, dessa prisão, desse espinho na carne, né? Porque há pessoas que carregam uma culpa antiga, eu não deveria ter feito isso, e isso martela a noite toda. Porque o auto-perdão é uma necessidade espiritual. Perdoar a si mesmo não é passar a mão na cabeça dos próprios erros. Agora eu fiz, agora dane-se, né? Mais ou menos por aí. Não é assim, tá? O remorso é bênção quando impele a reparação, mas é veneno quando paralisa. Aí a gente começa já a abrir esse assunto e entender ele, tá? O remorso é bênção quando impele a reparação. Aí nós vamos aliviando esse peso de uma falta cometida. Mas ele é veneno quando paralisa, né? Quantas enfermidades nomeadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona mais vulnerável. Um experimentará os efeitos no fígado, outro nos rins, e ainda outro no próprio sangue. Aquilo que você está sentindo, que tem amargura, sabe? Que te coloca para baixo, num estado de tristeza, de dor, de um sofrimento íntimo, ele vai também minando o teu estado físico, vai tirando as tuas forças. Você se sente cansado, né? Deprimido, exausto, porque carrega um peso que não é seu. Carrega um peso que não é seu, tá? Então, se transforma em sangue. Eu falava para o Fernando há pouco, quando você entra num estado depressivo, e muitas vezes, como que era aquela palavra, Fernando, que eu falei? Mas sempre foge de mim, foge. É tão simplesinho e foge. É que você entra num estado assim de uma depressão, né? E você acha que nada mais é possível de se fazer na sua vida. Tudo se perdeu agora, não tem mais solução. Quando esse pensamento começa a entrar em você, aí você está entrando numa situação de
prejudicar o seu corpo físico. Não se alimenta mais bem, às vezes recorre a uma bebida, né? Enfim, leva a um estado de infortúnio material, além do infortúnio espiritual. Mas vamos ver mais para frente. Então, um experimentará os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. O que acontece quando não nos perdoamos? Consequências para o espírito. Auto-obsessão, olha só. A mente cria um circuito de culpa, o espírito se pune e atrai companhias espirituais que vibram na mesma faixa. Nós sabemos, como espíritas, estudamos isso, né? Que o mundo espiritual nos rodeia, está em torno de nós. Está aqui, está ali fora, está na rua, está no comércio. E se não vigiarmos, está até dentro da nossa casa, né? O mundo espiritual nos rodeia. E aí a gente entra num estado vibratório em que atrai espíritos enfermos ainda. Porque não são de todo para sempre enfermos, né? São ainda, que nem nós. Estamos caminhando em busca da evolução. Mas aí você atrai essa faixa ainda de espíritos não bons e te colocam num estado de auto-obsessão. É uma obsessão, mas é uma auto-obsessão. Você está buscando ela e você se fixou num ponto em que você não consegue sair, aquilo fica martelando, e você não consegue sair. Então você se auto está obsidiando, tá? E você dá margem a que espíritos que não vibram na faixa do bem, do amor, da fraternidade, se aproximem e te levem mais ainda para baixo, intuindo ações que não são recomendáveis, boas, dignas, de crescimento, de libertação. A Mara entende bem disso na mesa mediúnica, né? De libertação. Quantos espíritos chegam em busca de uma palavra amiga que possam libertá-los daquele estado de sofrimento em que se encontram. Mas você começa a atrair só aqueles que se lamentam como você também, né? Então você tem que se livrar desse peso. Esse peso não lhe pertence. E você tem que ir à luta, né? Vencer essa barreira, essa dificuldade. O espírito se pune e atrai companhias espirituais que vibram na mesma faixa. Opa, volta. Kardec explica que o obsidiado é quase sempre o primeiro autor de sua obsessão. Fica claro isso, né, para nós agora. O obsidiado é quase sempre o primeiro autor de sua obsessão. Porque a gente sempre costuma dizer, né? Ligou aqui, liga no mundo espiritual. Tá? Não é que liga lá e liga aqui, não. É ligou aqui e liga no mundo espiritual. Nós nos conectamos com a espiritualidade na mesma forma como nós pensamos e agimos. Se nós pensamos coisas boas, nos conectamos com os bons espíritos. Mas se nós pensamos só coisas ruins, pensamos ainda e nos conectamos com aqueles que ainda não têm uma vibração boa a nos transmitir, a nos passar, né? E aí começamos a ser obsediados. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Eles não vão lhe cobrar nada. Ah, mas eu fiz e agora? O que vai ser da minha vida? Né? Não, eles não vão lhe cobrar nada. Aliás, Deus não nos cobra. Está certo isso? Deus não pune ninguém. Agora eu tenho que pagar pelos meus erros. É uma palavrinha meio, né, pesada, se eu tenho que pagar. Se eu tenho que pagar nada. Porque Deus não cobra nada. Não tem caderninho lá, sabe? Tem que você deve, fiz empréstimo com o Fernando, agora tem que pagar. Até o último, com juros ainda, né? Com juros. Enquanto nós estamos no plano real, tá bom, mas outras épocas ele pagava juros de 40% ao mês. Então, não é assim que a coisa funciona. Deus é perdão, Deus é amor, Deus é a caridade. Se Ele nos fala caridade, Ele é o maior exemplo de caridade. E Ele nos perdoa sempre. O que nós temos
pela frente em função daquilo que nós fizemos é a reparação. Temos que reparar, mas é no nosso tempo, é devagar. Uns vão mais ligeiro para reparar as faltas, outros vão mais devagar, cada um no seu tempo, né? Então, aconselho, combate a influência dos maus, os bons, né? E se não os ouvem, aí o que acontece? Retiram-se. Você não quer ouvir os bons conselhos, né? Então vai dar cabeçada contra a parede e vai aprender sozinho. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Viu a diferença? Os maus, ao contrário, se agarram àqueles que podem fazer de suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. O livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237. Mas tem um item, um lugar mais fácil da gente entender isso, o livro dos Espíritos, questão 459. Né? Há espíritos? É feita essa pergunta aos espíritos, né? Há espíritos? E a espiritualidade responde sim. Bem simplesinho assim, sim. Kardec perguntou, né? Mas é verdade, tem espírito mesmo? E eles respondem sim. E as mais das vezes são eles que vos dirigem. Que é o que nós falamos aqui, depende de como nós estamos vibrando, estamos tendo bons pensamentos de amor, de respeito, de fraternidade, os bons espíritos estão conosco, mas estamos só pensando em coisa ruim, atraímos os maus espíritos, né? Então, continuando. Lei de causa e efeito. A lei divina não exige sofrimento, exige educação. Se você só sofre e não aprende, vai repetir a prova. A expiação se cumpre durante a vida corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. Livro dos Espíritos, parte 4, pergunta 998. Mas expiação não é autopunição eterna. Eu vou expiar pelas minhas faltas. E ele está se referindo aqui àquilo que muita gente entende como inferno, né? Se não for bom, vai para o inferno, meu filho, né? Mas inferno não existe, não é autopunição eterna, né? Desequilíbrio no perispírito. A culpa cristalizada adoece o corpo espiritual e reflete no corpo físico. Dificuldade de amar. Joana de Ângeles é direta. Quem não se ama não pode amar ninguém. Jesus Evangelho, capítulo 15. Se você não se perdoa, vai exigir perfeição dos outros e do mundo. Você mesmo não se perdoa pelos erros cometidos e vai exigir que o mundo, né, seja um mundo melhor, vai exigir perfeição das outras pessoas, se você mesmo não busca se tornar perfeito. Então a gente tem que começar a aprender a corrigir a nossa caminhada, né? E nós temos essa informação, eu sempre gosto de assim, nós temos essa informação desde tanto tempo na nossa vida, e como é que a gente ainda não acordou para isso, né? Vem desde lá do profeta Ezequiel, disse o Senhor Deus, não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, só isso. Não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e viva. Só, simples, né? Abandona o mau caminho e viva. Ser feliz, é isso que o Pai está dizendo para nós. Vai, meu filho, ser feliz, né? Quando é a hora de se perdoar? O olhar da espiritualidade. O Espiritismo não prega perdão automático e inconsequente. Ele tem um roteiro. Após o arrependimento sincero, primeiro passo da reparação. O arrependimento sincero é um começo de reabilitação. Fez o que podia, pediu desculpa, mudou a conduta. Você errou, você pediu desculpa, né? Refez o roteiro, a caminhada, mudou as suas atitudes, a sua conduta. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se fez o mal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Fez sua parte, solte o resto. Com a consciência da reencarnação,
Você errou com a maturidade que tinha, então não se culpe indefinidamente por aquilo. A gente erra com a maturidade que a gente tem num determinado momento, sabe? Nós somos todos pequenos, caminhando. E como nós falamos, o nosso mundo está repleto de variedades de espíritos, de pesos e culpas diferentes. Nem imaginamos tudo o que nos serve, não imaginamos. Então não vamos nos sentir os piores que existem na face da Terra. Não? Porque nós vivemos num mundo de prova e expiação. Se aqui é expiação, é todo mundo reparando faltas, né? E faltas que às vezes nós não confessamos. E aí que vem esse peso. Nós não confessamos, nós temos vergonha de confessar o que nós já fizemos. Esse peso que nós carregamos, nós sentimos o peso da culpa. Mas aí Jesus nos dá uma direção tão fácil e simples da gente entender. Entra no teu quarto, em secreto, ora teu Pai que está nos céus. E quando você abre o teu coração a Deus, aí você chora, deixa as lágrimas correrem, abre o teu coração, como se a gente tivesse como criança, né? Cometeu um erro, criança pequena, cometeu um erro, e daí não vem para a mãe chorando, né? Chorando, às vezes com o joelho ralado, né? Ou o braço ralado, fez coisa que não devia, tá? A mãe disse, não vai lá, você foi. Me lembro quando eu era criança, ia brincar no barreiro, né? Não vai lá, mas vai, né? Então você vem e chora, e a mãe aconselha, a mãe passa a mão na cabeça, acaricia, aquela coisa toda, e daí você, ai, que bom que eu tenho essa mãe, né? A minha mãe era maravilhosa, sabia botar a gente no caminho de novo, né? E o Pai faz isso conosco desde que você se encontre com Ele, sabe? Chorar aos pés do Pai, abrir o seu coração, e aí que a gente começa a se perdoar, a entendermos nós mesmos. Então, somos hoje o que fizemos de nós ontem. O Livro dos Espíritos, questão 171. E amanhã seremos o que fizemos de nós hoje. Quando a culpa já não serve, a função da dor é alertar. Se virou chaga, já cumpriu o seu papel. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. É isso que o Pai deseja de nós, né? Que ele viva e se arrependa. O caminho prático para o auto-perdão, autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. E aí a gente para e começa a se analisarmos, a nos analisarmos nós mesmos, né? O que eu estou fazendo aqui? E se você está preso no ciclo vicioso ali, de lágrima, de decepção, de tristeza, o que eu estou fazendo aqui? E procurar achar uma saída desse ciclo. E esse ciclo te traz muitas vezes aonde? Na igreja, na casa espírita, no centro espírita, qualquer igreja que você vai e se sente bem, porque ali você é bem recebido, recebe um consolo, uma palavra de esperança, de carinho, de fé, e aí começa a se modificar. Está dando o primeiro passo para sair, para se libertar desse peso, para se libertar dessa coisa pesada, dessa mágoa, dessa tristeza que você traz no coração. Qual a ferida que esse erro esconde? Orgulho, é medo, responsabilidade com brandura. Errei, sou responsável e sou aprendiz. Encontrei o caminho da libertação desse sentimento pesado que me coloca para baixo, sabe? E aí, quando a gente diz esse peso não é seu, é que o peso que você deveria levar, ele é bem pequeno. Mas nós, aí quando sentimos o erro, achamos que ele é muito pesado, muito pesado. E esse é o processo de libertação desse peso.
E aí quando nós começamos a encontrar esse caminho, aí a gente começa a se liberar desse peso. E ele se torna mais leve, mais leve. E à medida que eu vou aprendendo, e à medida que eu vou me melhorando, ele já não me sufoca mais. Ele já não me bota mais para baixo. Porque eu também sei que à minha volta tem muita gente que nem que eu, né? Não é uma coisa que só eu tenho que carregar no mundo, gente. Tá? Parece que o mundo agora é só meu, só eu que estou carregando essa dor. Não, tem tanta dor, então em vez de você estar sofrendo, vai ajudar. Vai ajudar. Aquilo que você está passando, eu já passei também, meu filho, meu irmão, minha irmã. Ou eu estou passando ainda, eu tenho um espinho na carne, como você tem também. Mas vamos se ajudar, vamos se abraçar e vamos nos levantar. Ei, o que faz os... Isso passou por aqui agora. O que faz os alcoólicos anônimos? O que faz? O peso não é o mesmo? É o alcoolismo. Eles não estão reunidos ali para se libertar de um sofrimento, de uma dor. É o que a gente faz aqui, então. Nós estamos fazendo isso conosco agora, nessa noite. Sabe? Nos libertando, jogando esse peso para o alto, e o alto pega a metralhadora espiritual e vai bombardear todas essas mágoas. A Márcia falou hoje, como é? Miasmas, né? Miasmas. Vai jogando para o alto, e aquilo vai se dissipando e vai se dissipando, e quanto mais você ajuda o teu próximo, mais você se liberta dessa dor, e vai chegar num ponto que você já nem lembra mais dela. Mas não pensa que com isso que também que a coisa agora ficou batida, né? Não, o tempo da reparação vai chegar, dependendo do erro que você fez. Mas só que tem uma coisa, Deus é tão bom, que essa reparação é de acordo com o amor de Deus, não é como nós pensamos. Eu fiz, agora tenho que pagar centil por centil, não é isso que ele nos ensinou. Porque a conta nós vamos abatendo, sabe? Quanto mais bons nós fomos para os nossos semelhantes, para a nossa família, mais nós estamos abatendo esse débito. E depois o resgate ficou tão pequenininho. É que nem um leasing, quem conhece leasing, né? É que nem um leasing, vai pagando. E lá no final paga só o resíduo. Tá? Então, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, né? Se eu pudesse mudar as coisas, não pode, já fez, já aconteceu. Tá? Se eu pudesse pedir perdão, mas agora essa pessoa mudou, mora lá nos Estados Unidos, e ela está fazendo a sua vida lá. Pode ser que ela está carregando esse peso no coração. Pode ser que ela tenha lembranças do que você fez, mas pode ser que não também. Ela reconstruiu sua vida, tá? Nem está mais pensando em você. E muitas vezes ela está orando de lá, porque isso justamente está te despertando. Ela está orando de lá e está dizendo, fulano de tal, sabe, eu gostaria tanto que você estivesse bem, né? Que você estivesse em paz, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, você e a sua família, que vocês estejam bem de saúde. Está lá orando por você. Você está carregando um peso aqui que não precisa mais carregar. Ela já te desculpou, né? Já te perdoou. Então, vamos fazer um novo começo, como dizia Chico Xavier. Reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O verdadeiro espírito não é aquele santo, não. Uma vez quando eu li isso aqui há muitos e muitos anos atrás, então eu não sou espírita, né? Mas reconhece seu verdadeiro espírita, não é aquele homem, aquela mulher de moral elevada, não. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Se esforça, sabe? É o espinho na carne, que eu tenho que apagar ele, tirar ele, afastar da minha vida. E quanto mais eu servir, mais eu estou expurgando aquilo. Quanto mais eu servir. Quando eu estava parado ali na frente, quando você chegaram, eu estava vendo um videozinho que hoje tem lá no Hospital de Caridade, tem um café, quem não tomou café ainda, né? Tem um café lá para arrecadar fundos para a restauração lá do hospital.
Eu acho muito bonito aquilo, eu tenho acompanhado um grupo de pessoas que estão ali com o propósito de levantar aquele hospital. E já tem muitas áreas que já foram reconstruídas. Olha só, que trabalho bonito que aquela gente está fazendo lá. É isso, ocupe-se com coisas boas, né? Então, trabalho e prece, servir ao próximo e orar desvia o foco da culpa e nos liga com o alto. Fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, Deus não nos condena, Ele nos educa. O Cristo não veio para apontar o dedo, sabe? Ah, você fez isso. Em momento algum Jesus fez isso com qualquer um que seja. Não fez e não fará, né? Veio para estender a mão. É isso que Jesus fez lá atrás e continua fazendo conosco. Ah, se não fosse Jesus nos estender a mão, hein? Ô Jesus, onde eu estaria? Sabe? Todo dia Ele me perdoa, todo dia. Todo santo e bendito dia Ele me perdoa, porque eu sou um cabeça dura, né? Mas Ele sempre está comigo. Se o alto já te perdoou quando você se arrependeu, quem é você para não se perdoar? Se Deus já te perdoou, Ele entende que você fez aquelas coisas que estão lhe amargurando, mas você fez de acordo com o que você pensava numa determinada época. A tua faixa vibratória, o teu espírito em evolução. Naquela época eu pensava assim, agora você não pensa mais, né? Então é assim, se o alto já te perdoou quando você se arrependeu, quem é você para não se perdoar? O passado é sala de aula. Passado é sala de aula, é lá que eu aprendi. Eu aprendi a não fazer mais aquele erro, a me conduzir daquela forma, a falar da maneira como eu falava antes, de qualquer coisa agredir as pessoas, né? Do orgulho, da vaidade, da ambição, dos desejos, tudo isso é coisa que eu vibrava dessa forma lá atrás, mas hoje não é mais assim, eu sou outra pessoa, né? Então, o passado é sala de aula, aprendi com isso, não é prisão perpétua, né? Perdoe-se, libere esse espírito endividado para que ele possa finalmente produzir os juros do bem que ele veio pagar. O Espiritismo ensina que perdoar a si mesmo é um passo para a evolução espiritual, pois a culpa paralisa, enquanto o alto perdão liberta para a reparação. O Espiritismo lembra que somos espíritos em evolução. Erros fazem parte de um passado de aprendizado. Deus não pune, mas educa por meios naturais. Substitua a culpa pelo arrependimento. A culpa é o sentimento destrutivo que gera estagnação, fica parado, né? O arrependimento legítimo é dinâmico e focado na abundância. Reconhecer o erro é o primeiro passo para o progresso. Perdoar-se não significa esquecer o erro ou ficar impune. Não significa. Significa aceitar a responsabilidade e se preparar para a reparação. O Código Penal da vida futura exige arrependimento, expiação e reparação. Jesus ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Se devemos ser caridosos com o próximo, devemos ser caridosos conosco, né? Amai vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Mas para a gente amar o próximo tem que se amar primeiro. Para eu gostar do outro, eu tenho que gostar de mim primeiro, né? Eu tenho que saber me conduzir na vida como que eu quero conduzir os outros, se eu não sei me conduzir. A autocondenação excessiva reflete orgulho ferido por não aceitarmos nossa falibilidade. Paulo afirma: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Então, obrigado por sua atenção e lembra sempre, o peso que você carrega não é seu. Liberte-se, livre-se dele. Livre-se dele. Tem muitas coisas boas para a gente começar a fazer na vida, liberando-se desse peso. Muito obrigado pela atenção e um bom final de semana a todos. Que assim seja.
Então vamos levar o pensamento a Deus e vamos agradecer por esse momento que o Senhor nos permitiu estarmos aqui reunidos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo, amado, querido, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, conversando, Senhor, a respeito das Tuas palavras, dos Teus ensinamentos, Senhor, para as nossas vidas. Obrigado por todas as bênçãos que recebemos, Senhor. E pedimos, se conosco durante a continuidade dos nossos trabalhos e se conosco, Senhor, no nosso retorno para as nossas casas. Abençoa nossas famílias, abençoa todos aqueles que convivem conosco, Senhor. E assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Que assim seja.